Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Quero Ser Milionário, onde falamos um pouco aí de tudo sobre finanças. E conforme já comentei com vocês, né, nos vídeos anteriores, hoje eu falarei um pouco sobre fundos imobiliários. Espero que você já esteja inscrito aí, por favor, se não, se inscreva aí, compartilhe o vídeo com um amigo aí que você acha que mereça conhecer esse conteúdo aí, beleza? Vamos lá então. Fundo imobiliário, né, como funciona? Você sabe como que é o fundo imobiliário? O que que é esse fundo imobiliário? Né? Se não sabe, vamos conhecer um pouco ele então agora. Mas antes, vamos conversar um pouco, para que geralmente o ideal é fazer um pouco do comparativo, né, sobre que quando se fala de fundo imobiliário, o melhor comparativo é um imóvel, você viver de aluguel, né? Você alugar então um imóvel ou comprar fundos imobiliários que você pode também viver de renda desses fundos imobiliários, né? Que esse é o principal objetivo daí. Então, comparando com a parte física, né, para quem gostaria de investir então em aluguel, o que, que ele precisaria fazer inicialmente? Comprar o imóvel. Né? Então ele precisaria de quanto estamos falando aí? De 100 mil? Acho pouco provável conseguir alguma coisa para alugar nesse valor. 150 talvez, daí para cima, né? 150, 200, e aí vai subindo o céu o limite, de acordo com a sua necessidade e o quanto deseja ter de retorno daí. Tá? Então ele precisaria dispor desse capital para poder ter o seu rendimento. Uma vez que ele comprou esse imóvel, ele vai ter que pagar o ITBI, taxa de registro, certidão, né, da escritura, enfim, vai ter mais esse custo que é necessário ter para que o imóvel fique devidamente em nome da pessoa. Né? Ou construir também, que aí envolve um monte de coisa. E uma vez tudo pronto, redondinho, ele vai alugar. Né? Então vai alugar. E aí, é só chegar e alugar o imóvel? Não, né? Ele tem que precisar da imobiliária, né? Precisa pagar então a comissão da imobiliária uma vez se ele resolver colocar na imobiliária, ou então ele ficar cobrando dos inquilinos, né, mensalmente, e aí correr o risco de ganhar calote. Então tem toda a vantagem e desvantagem de trabalhar com imobiliário. Né? Particularmente eu sou favorável a trabalhar com imobiliário, a questão de incômodo, né? Mas quem prefira, né, trabalhar também com direto, se a pessoa tem disponibilidade, tempo, né, enfim, e aí consegue administrar o próprio imóvel para alugar tranquilamente. Né? Mas tem esse trabalho a ser feito. Precisa pagar o imposto de renda, teoricamente, dos aluguéis, então, dependendo da renda que você tem, essa entrada de dinheiro, teoricamente, deveria ser declarada e pagar o imposto. E manutenção, não pode esquecer também que envolve uma certa manutenção, dependendo do tipo de imóvel que você tem, a manutenção fica por sua conta, né? Se você tem um apartamento num prédio, você pode dizer, mas eu não pago manutenção ali. Não, mas todo o rateio que é feito é o proprietário que paga, tá? Isso é feito a dedução daí, tá? O condomínio está dentro e além menos o fundo reserva também, quem paga é o proprietário. Agora, se o imóvel é seu, dependendo se for uma casa, dependendo do contrato, a pessoa faz a devida manutenção. Caso contrário, o proprietário aqui vai ter que arcar depois com manutenção externa, interna até mesmo, enfim, dependendo da situação. E, é claro, ele precisa ter todo o dinheiro para poder comprar esse imóvel. Né? Tu não vai conseguir fazer um aluguel tendo metade do valor do imóvel. Você precisa ter todo o recurso para poder começar a gerar o dinheiro. Tá? E o outro detalhe é o que você vai fazer com esse dinheiro quando entra. Você pode gastar, logicamente, ou você pode uma parte dessa e começar a guardar, 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 não sei até quando, para poder começar a ter retorno novamente. Né? E aí você pode deixar aplicado na poupança, ou quem sabe colocar no fundo imobiliário. Tá certo? E aí, o fundo imobiliário. O que, que você precisa fazer? É só isso mesmo, é só comprar as cotas do fundo. Você não precisa se incomodar com inquilino, você não precisa se incomodar em aluguel, você não precisa se incomodar com manutenção, você não precisa nem se incomodar em pagar com imposto de renda e tentar esconder isso do leão, né? Porque, pelo menos por enquanto, o retorno, né, digamos o aluguel, né, do retorno do fundo imobiliário que você tem, ele é isento de imposto de renda. Agora, claro, se você comprar uma cota e vendê-la e ter lucro na venda, daí sim você vai ter que pagar imposto. Tá? Nesse caso, você realmente precisaria pagar imposto. Então, você não tem que
pagar imposto de renda, como eu já falei, né? Não tem que se preocupar em alugar, né? Nada disso. Você não precisa se preocupar com a manutenção, isso é por conta da empresa que faz a gestão do empreendimento, né? Do fundo imobiliário. Você não precisa ter todo o dinheiro para comprar imóvel, isso que é um grande diferencial, né? Então você quer viver de aluguel, mas você não consegue guardar todo mês uma certa quantia numa poupança, por exemplo, ou numa, numa renda fixa, enfim, alguma coisa que dê um retorno para você, que seja mais garantido, que seja o seu perfil assim. Então vai ser difícil você conseguir um dia comprar um imóvel para viver de aluguel. Agora o fundo imobiliário ele traz essa possibilidade porque você pode comprar, digamos, com R$ 30, R$ 40, tem fundos imobiliários aí que você já consegue comprar uma cota, tá? Então você com pouca coisa você consegue comprar e aí no mês seguinte já começa a ter o retorno, né? Claro que se você comprar uma, duas cotas, o retorno vai ser bem pequeno, né? Proporcional ao capital que você investe. Mas por outro lado, se você pensar, mas daí vou ter que injetar muito dinheiro para poder ter um valor do aluguel legal, né? Um bom retorno mensal do fundo imobiliário, claro, mas se você quiser também ter uma rentabilidade boa no aluguel, você precisa ter um capital grande. Com R$ 150.000 você vai fazer o que de aluguel? Talvez R$ 700, R$ 800, dependendo do imóvel aí, teria que dar uma olhada, enfim, para ver. Então, com fundo imobiliário também você consegue ter esse mesmo valor. Então, você vai precisar investir bastante também para poder ter o retorno no fundo imobiliário. Tá? Só que a principal diferença dele é que você consegue investir pouca coisa. Tá? Você compra, como eu falei, com R$ 50 ou R$ 1.000, 2, 3 mil, você injeta um pouco ali. E aí a diferença grande dele também é que você já vai ter um retorno no mês seguinte. E aí você pode acumular aquilo dali e começar a comprar mais cotas. Né? E você vai comprando e aí vem, né, o milagre do juros sobre juros. No final você pode, ao longo do passar do tempo, logicamente, você vai ter um capital grande. Tá? E um outro grande diferencial entre o fundo imobiliário, né, a grande vantagem que eu vejo do fundo imobiliário em relação a você ter um imóvel para alugar, né, mesmo que você tenha, lá então tem uma renda boa, tem uma quantidade boa, vou lá comprar 4 apartamentos, né? Então você comprou 4 apartamentos aí de R$ 200.000 aí e consegue então ter, sei lá, R$ 2.000, R$ 3.000 de aluguel, né? Só que de repente você entrou aquele dinheiro, você gasta aquilo lá, vive com aquela renda, aquilo lá, e aí mas surgiu um outro investimento, alguma coisa assim que você gostaria de se desfazer, você precisaria de mais de R$ 100.000, né? Então o que você vai fazer? Você vai ter que, se você tem 4 apartamentos, cada um de 200 mil, você precisa de 100 mil só. Você vai ter que vender um deles, né? Primeiro a dificuldade é vender. Você não consegue vender um apartamento, um imóvel de uma hora para outra, né? Não é só chegar lá, pum, bota lá venda. Se você tentar, quanto mais rápido você desejar vender esse imóvel, maior vai ser a desvalorização que você vai ter, né? Então você precisa deixar um determinado tempo lá, você tem que botar ou na imobiliária, pagar uma corretagem, né? 6, 7, 8% aí, dependendo de onde for. Então, e a demora, né, em entrar esse dinheiro, pode ser que seja financiado, e aí lá vai financiamento a perder de vista não sei quanto tempo, né? Então tem tudo isso. Agora, se você tem o valor, digamos, desses 4 apartamentos, né? Vamos supor, estou falando ali cada apartamento 200 mil, então você tem então R$ 800.000 e você gostaria de só 100. É simples, você num dia só vai lá e pum, programa a venda de 100, de somente 100, como é que se diz, R$ 100.000. Né? Então você consegue rapidamente levantar esse recurso que você precisa, na quantidade que você precisa, porque você pode vender cada cota separadamente, não precisa vender tudo. Então essa é uma da grande vantagem também que eu vejo do fundo imobiliário. Você consegue se capitalizar rápido, tá? Simplesmente fazendo o comando ali no seu home broker, ou se você tem uma corretora, enfim, né, dependendo do volume, às vezes é mais interessante, e aí é só fazer um pedido para eles vão vender rapidamente isso para você, tá? Isso eu já falei, né? Mas aí, fundo imobiliário só tem coisas boas, né? Não vamos falar só isso, né? Ele também tem um problema de desvalorização, né? Então, claro que o fundo imobiliário, a tendência dos fundos imobiliários, se você observar, posso mostrar isso mais para frente, ele tem uma tendência de ser mais estável do que quando compararmos com as ações, né?
a não ser dependendo da gestão, do tipo de fundo, enfim, sempre tem o risco dele cair também em determinada situação. Mas eu vou gravar depois outro vídeo para você de como tentar fazer uma escolha certa, como escolher o fundo imobiliário. Não é só chegar lá e pum, agora eu vou pegar um fundo imobiliário mais barato, que eu tenho dinheiro para comprar e pum, vou comprar dele. Né? Tem que ter um certo cuidado para poder saber o que escolher. Tá certo? Então fica a dica aí, pessoal. Né? Lembrando que o fundo imobiliário, a forma de comprar, você tem que comprar como ele trabalha como ação, por isso ele é, né, considerado de fundo de risco, digamos, valor de risco, né? Não é tão estável quanto a poupança, por exemplo. Então você precisa comprar ele igual uma ação. Tá? Daí trabalhar com home broker, isso aí eu pretendo fazer um videozinho de como fazer essas aquisições, como trabalhar com home broker, que eu acho que é bastante interessante e tem gente perguntando. Beleza? Valeu aí. Por favor, se inscreva no canal aí, compartilhe. Até o próximo vídeo aí. Um abraço.